Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Priscila Laham, a nova presidente da Microsoft no Brasil. Em sua primeira entrevista na TV, a executiva revela as estratégias e prioridades da operação brasileira da companhia, cofundada por Bill Gates, e como tem sido usado o investimento de 14 bilhões e 700 milhões de reais anunciados pela empresa no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ela é a nova presidente da Microsoft no Brasil, uma das 3 empresas mais valiosas do mundo. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Priscila Laham. Priscila, obrigado pela presença em nosso estúdio, sua primeira entrevista na televisão. É verdade. Me sinto honrado. Obrigada, Bruno. Um prazer estar aqui. Priscila, você desde janeiro, como eu falei, é a líder no país de uma gigante de tecnologia. Qual que é o panorama que você faz do mercado brasileiro nesses primeiros meses no cargo? Bom, em primeiro lugar, tem sido muito divertido estar nessa posição, liderando a Microsoft Brasil. Eu sempre falo que eu tenho 2 paixões. Uma é liderar, representar o Brasil para a Microsoft e representar a Microsoft no Brasil, né? Eu acho que são 2 grandes paixões e eu tenho visto muitas oportunidades. Então, a gente trabalhando aí bem perto dos nossos clientes, a gente tem visto um interesse grande em entender melhor como a inteligência artificial pode ajudar a mudar os negócios, né? Não só na parte de eficiência, produtividade, mas de inovação, de mudar o engajamento com os clientes. Então, acho que tem um desejo dos clientes terem cada vez mais personalização. Essa hiperpersonalização, obviamente, pode ser empoderada por inteligência artificial. Então, acho que esses primeiros 6 meses têm sido interessantes para ver o quanto atraente é o tema, o quanto ele pode realmente transformar os negócios, né, dos nossos clientes. E eu acho que tem um aspecto de competitividade do Brasil também que me encanta. Talvez a inteligência artificial seja aquele ponto de inflexão, de entrada, onde a gente pode fazer o nosso país mais competitivo. E acho que representar uma empresa tão grande de tecnologia como a Microsoft me dá muita alegria nisso. Bom, você está falando de investimento, de oportunidades, e tem uma notícia que é uma notícia de setembro do ano passado, porque o CEO global da Microsoft, o Satya Nadella, esteve no Brasil e anunciou um investimento de 14 bilhões e 700 milhões de reais no país, muito focado em infraestrutura de nuvem e, claro, inteligência artificial. Eu estou diante da presidente da Microsoft e eu gostaria que você falasse para a nossa audiência o uso desse dinheiro, desses 14, quase 15 bilhões de reais, ele já está sendo usado e ele está sendo usado para quê? Já está sendo usado, sim. A gente anunciou, são 14,7 bilhões de reais em infraestrutura de nuvem e inteligência artificial. Então, a gente está construindo novos data centers aqui no Brasil. Então, nossa ideia é que a gente consiga empoderar outras empresas, né, os nossos grandes clientes, mas também as pequenas e médias empresas e as startups, a realmente desenvolverem novos serviços com inteligência artificial, né, empoderados pela nuvem. Então, esse investimento realmente é olhando para a oportunidade que tem o Brasil, né? E acho muito, muito bom, porque no final das contas a gente é um país com uma matriz de energia limpa, com excedente de energia, e ter um data center aqui, poder servir os clientes de dentro do Brasil é obviamente um compromisso da Microsoft. Então, quando o Satya veio em setembro, ele anunciou esse investimento, que eu acho que é muito importante para habilitar, né, as empresas, e também anunciou um investimento em capacitação. Em capacitação, que eu acho louvável, eu acho notável, porque é legal você falar isso, porque ele anunciou, né, o Satya Nadella, um investimento de capacitar aí 5 milhões de brasileiros em inteligência artificial.
É focado em inteligência artificial. Tecnologia, na verdade. Em tecnologia, tá. Bom, esse anúncio foi há poucos meses, né? Em setembro. Teve adesão? Teve uma adesão? Os brasileiros estão interessados em saber de tecnologia e AI? De novo, eu como brasileira, né? Então, fico muito orgulhosa porque às vezes a gente fala, o brasileiro não está interessado em estudar. E a gente, o Conecta AI, né? Que é Connect AI, mas a gente está chamando, obviamente, com a nossa brasilidade de Conecta AI. Ele é um programa que tem uma parceria da Microsoft com 42 instituições governamentais e não governamentais, né? Incluindo a Escola do Trabalhador 4.0, o SESI, Senai, Unicef, tem várias entidades e tem uma plataforma online desses treinamentos, né? Então você tem desde letramento em IA, mas você tem cursos de cibersegurança, por isso que eu disse que é tecnologia no final, porque tem diversas trilhas, são 130 trilhas. Então, o brasileiro é muito early adopter de tecnologia e gosta muito de tecnologia. Então, em setembro do ano passado, a gente falou, nos próximos 3 anos a gente quer treinar, né? Dar acesso a esses treinamentos para 5 milhões de brasileiros. Hoje, a gente já tem 3,9 milhões de brasileiros, 3,9 milhões de brasileiros que já passaram por algum tipo de treinamento, já tiveram alguma conexão com essas trilhas que a gente tem no Conecta AI. Então, eu vejo isso como com muito otimismo, né? Eu acho que a gente tem que ser otimista com a inteligência artificial e olhar como é que isso vira uma vertente de competitividade para o mercado brasileiro. É óbvio que se a gente não conseguir capacitar a população, vão ter trabalhos que deixam de existir, outros são criados e a gente teria um problema. Mas quando eu vejo esses programas acontecendo e a atratividade, me dá bastante esperança de que a gente pode estar num caminho certo de aumentar a competitividade do Brasil. Esse programa, o público é variado. Você tem desde o jovem que sai da faculdade ou está na faculdade, até aquele profissional mais velho, com muita experiência, que quer aprender ou que quer mudar de profissão ou quer realmente aprender essa nova tecnologia AI. O público é variado? Variado, é absolutamente inclusivo. Qualquer pessoa, eu posso entrar lá e fazer o meu treinamento. E além desse que está disponível para a população brasileira, obviamente que a gente tem treinamentos específicos para os nossos clientes. Então, a área de treinamento e capacitação é muito importante, inclusive dentro das empresas. E isso também ajuda o Brasil a ser mais competitivo, né? Então, é óbvio quando a gente tem um cliente que implementa Copilot, que é a nossa interface de inteligência artificial, que acho que vem um outro aspecto muito importante da Microsoft, a gente vê a inteligência artificial como um ampliador da capacidade humana, nunca substituir a capacidade humana, mas ampliar a capacidade humana. Então, a gente também tem investimentos dentro dos nossos clientes, o que ajuda a realmente fazer essa melhoria ou este caminho da força de trabalho do futuro. Você tocou num ponto-chave, num ponto de substituição que muita gente, sobretudo nos últimos 2 anos, né, quando a AI generativa virou popular, e eu acredito, inclusive, Priscila, acompanhando como jornalista de negócios, eu acredito que vocês foram os responsáveis por popularizar no mundo a inteligência artificial quando vocês anunciaram aquele investimento de 10 bilhões de dólares na OpenAI, a dona do ChatGPT. Quando vocês fizeram esse anúncio, o mundo inteiro ficou interessado em saber o que é essa inteligência artificial generativa. E um dos interesses, eu imagino, que eu até chamo aqui de conversa de boteco, que todo mundo fala sobre isso, seja qual for a idade, seja qual for a classe social, eu imagino que esse interesse também é o receio de perda de emprego. E você, como presidente da companhia, você está falando que a ideia nunca foi substituir o profissional humano da máquina. Você, nesses últimos 2 anos, acompanhando esse frenesi, essa corrida de ouro da inteligência artificial, você segue achando que não vai ter substituição ou que terão novas profissões? Eu continuo achando que não vai ter a substituição. Talvez você tenha a substituição de determinadas carreiras ou de determinadas funções com o uso de inteligência artificial. E aí eu posso te falar um pouco mais sobre agentes autônomos, que eu acho que ajuda a explicar isso.
Mas eu acho que a gente cria um mundo de humanos para humanos, né? Não faria nenhum sentido a gente acreditar que é o final dos tempos e que a máquina vai dominar tudo. Você não acredita nisso? Não acredito nisso. É importante você falar. Eu não acredito nisso. Pelo papel. E a Microsoft não acredita nisso, que é mais não acredita, que eu. Não acredito. Satya Nadella não acredita nisso. Acredita que é um ampliador da capacidade humana. E se a gente olhar alguns, vamos tentar usar assim, talvez o bom senso, né? Só para a gente pensar em alguns aspectos. A gente tem uma pesquisa que a gente faz todos os anos que chama Work Trend Index. E essa pesquisa mostra que no Brasil, 72% dos brasileiros que trabalham, eles estão ou cansados, ou exaustos, ou sem energia para fazer as tarefas repetitivas que eles têm no dia a dia. A gente, através da nossa telemetria, porque a gente tem M365 e o Outlook, toda a nossa plataforma de Teams, que é de mensagem instantânea, a gente consegue ver que muitos dos nossos clientes, né, muitos dos usuários, eles acessam e-mails aos sábados de manhã, aos domingos de manhã. E tem uma coisa dentro desse estudo que fala muito sobre a jornada infinita. Então, você combina um lado que tem muitas tarefas repetitivas, o seu dia é dominado por mensagens instantâneas, reuniões, e você tem pouco tempo para pensar criativamente, você está exausto das tarefas repetitivas. Esse é um lado. Depois você tem o envelhecimento da população. Se a gente coloca esses componentes nesse jogo, e inteligência artificial entra para ser o seu copiloto, talvez essa seja uma forma realmente de ampliar a capacidade humana e dar para a gente um cenário melhor, né, no mundo do trabalho. Mas, obviamente, passa pela questão de capacitação. Se algumas profissões eventualmente deixam de existir e outras aparecem, a gente tem que garantir que a população brasileira vai estar capacitada. E qual é, afinal, a profissão do futuro? Acho que tem várias, e se alguém te falar que sabe o que vai acontecer... Eu sei, tá enganado. Eu diria que tá enganado, tá enganado. Mas tem algumas, né? Mas tem algumas. Uma das que falam muito é, por exemplo, você tem um especialista de IA em marketing. Então, assim, você tem um profissional de marketing, mas talvez você tenha um especialista de inteligência artificial para marketing, um especialista de inteligência artificial para finanças, que são as pessoas que pensam como é que eu desenvolvo, né, agentes autônomos ou soluções de inteligência artificial para o segmento de finanças ou dentro de uma empresa ou criando uma nova empresa. Então essas profissões aparecem. E uma delas que eu gosto muito, que é o chefe de agentes, que é agente como humano virar um gestor de agentes autônomos, que no final nada mais são do que colegas de trabalho, experts em uma determinada área. Por exemplo, revisão de notas fiscais. Por que eu preciso ter um humano revisando notas fiscais, encontrando as discrepâncias? Talvez eu possa fazer isso com um agente e deixar a tarefa para o humano quando eu tenho alguma coisa que precisa da intervenção dele ou alguma coisa que adicione criatividade, engenhosidade, aquela nossa capacidade de olhar as coisas de forma mais ampla, né? É isso que eu ia perguntar para você. Você acredita que existe uma característica humana que a AI de maneira alguma consegue replicar? Eu acho que a criatividade, engenhosidade, a empatia, a visão mais ampliada, eu acho que é a gente que tem. E se você pensar na gestão humana, né, a gestão de pessoas no trabalho, isso é feito por humanos. É óbvio que a gente vai ter esses times híbridos, né, entre agentes autônomos e pessoas, multiagentes. Talvez alguns processos de negócio sim sejam substituídos pelo uso de um agente autônomo, mas eu acredito que essas características humanas são determinantes para a nossa continuidade. Então, assim, não vejo ninguém substituindo, não vejo uma máquina substituindo um humano deste ponto de vista, né? Então, acho que esse não está no meu repertório de pensamentos. Sim. Deixa eu chamar a atenção que a Microsoft está há 35 anos no Brasil. Ela completou 50 anos de fundação e está há 35 anos no Brasil. O que a operação brasileira, hoje comandada por você, representa para os negócios globais da companhia?
Bom, pelo investimento que a gente está fazendo, você pode imaginar que a gente representa uma oportunidade grande para a Microsoft e a gente, obviamente, nos mercados onde a gente está, a gente tem um investimento no desenvolvimento do país e das empresas dos nossos clientes e da população, obviamente. Então, assim, é muito importante o mercado brasileiro para a Microsoft. Hoje a gente reporta numa estrutura de Américas, né, que olha para o negócio de Américas, e o Brasil é um mercado relevante. E a gente tem feito bastantes investimentos aqui, não só em investimentos em infraestrutura, capacitação, mas em pessoas, né? Então a gente tem um time muito bem preparado e treinado para as questões que a gente tem hoje de tecnologia, inteligência artificial e de como transformar esse país num país mais competitivo. Você está falando de time. A Microsoft no Brasil hoje tem 1.300 profissionais. 1.300 profissionais. Vou até trazer uma informação para o nosso espectador que meses atrás, no ano passado, a gente recebeu aqui a Tânia Cosentino, a ex-presidente da Microsoft no Brasil. Ela segue na empresa, né, numa área ali de cibersegurança, que eu quero já entrar nesse assunto, que eu imagino que deve ser essencial, estratégico para vocês. E quando eu entrevistei, tive o prazer de entrevistar a Tânia, a Microsoft no Brasil tinha 1.200 funcionários, ou seja, aumentou o número de funcionários aqui no país, corroborando aquela sua ideia que você trouxe há poucos minutos aqui no Show Business, de que não vai ter substituição. Você trouxe uma notícia boa. Mas chamando a atenção, são 1.300 funcionários no Brasil. E a Microsoft tem 25 mil empresas entre parceiros aqui no país. Gostaria que você falasse, Priscila, quais são os tipos de clientes que procuram vocês? Todas as indústrias, então todas as indústrias vão ser, obviamente, transformadas com inteligência. Do financeiro, a saúde... Todos os segmentos de indústria, tamanhos de empresa. Então a Microsoft, quando você fala dos 25 mil parceiros, a gente tem realmente um ecossistema de parceiros, sejam empresas de software, né, que são os ISVs que a gente fala, que tem alguma solução específica rodando na nossa plataforma, empresas de serviços, empresas de gestão de negócios, de consultoria. Então tem muitos parceiros aqui no Brasil que ajudam a gente a fazer o crescimento, né, do negócio. Mas a gente já tem desde empresas pequenas até empresas grandes e também consumidor, né, porque a gente tem Xbox no Brasil, a gente tem Game Pass, a gente tem outros produtos que são produtos de consumidor. Mas eu vejo, quando você me fala dos 1.300 funcionários, acho que tem uma outra característica muito interessante. Normalmente as pessoas olham para empresas como a Microsoft e falam, é um escritório comercial, né? Dos 1.300, metade são comerciais e a gente tem a outra metade entre profissionais que são profissionais de data center e engenharia. E muitos desses brasileiros em engenharia são brasileiros trabalhando para a nossa matriz, desenvolvendo recursos dos nossos produtos, como Teams, como Xbox e como diversos dos nossos produtos. E isso me dá orgulho, porque pensar que a gente tem engenheiros no Brasil, representando o Brasil, desenvolvendo esses recursos para uma empresa global, é muito legal, né? E amplia um pouco dessa... Se eu quero ficar no Brasil, e eu sou muito brasileira, eu gosto de morar no Brasil, já morei nos Estados Unidos, já morei na Argentina, mas eu gosto muito de morar no Brasil. Se você é engenheiro de software, agora você tem essa possibilidade de trabalhar para a Microsoft. Exatamente, exatamente. Quando você fala em desenvolver recursos, é algo específico ou é amplo? Porque eu sei de algumas empresas que tem aqui no Brasil um núcleo que fica muito focado em pesquisa, muito focado em inovação. No caso de vocês, esses engenheiros, eles estão desenvolvendo o que exatamente? Por exemplo, no Teams. Você citou o Teams, né? Essa plataforma que é um sucesso global. Por exemplo, um recurso de reconhecimento de voz. Então, pode ser alguém trabalhando no recurso de reconhecimento de voz, pode ser alguém trabalhando no recurso de vídeo do Teams. Então, quando eu falo em recursos, são os aspectos, os pequenos produtos que existem dentro do grande produto de videoconferência dentro do Teams, né? Hoje, Priscila, quais os maiores negócios da Microsoft? Porque
É uma empresa, a gente está falando de uma gigante de tecnologia, que a essência dela é ser gigante mesmo. Porque se a gente está falando muito de inteligência artificial, porque é simplesmente o assunto do momento. Mas se a gente pegar os principais produtos da companhia, você tem o Windows, você tem o pacote Office, que são produtos líderes há quase 40 anos, e agora chegou a vez da AI. Isso. Quais são, afinal, os principais produtos de vocês? A gente, desde o nosso ano fiscal começa em julho, né? E assim, agora, no começo desse ano, a gente redefiniu um pouco as nossas áreas de solução. Então, a gente não divide mais muito por produtos. Óbvio que você tem os produtos dentro dessas áreas, mas as grandes áreas de solução, que é um olhar nosso de como que eu transformo esse roadmap de tecnologia em soluções para os meus clientes. Então, a gente tem 3 grandes áreas. Uma delas é a parte de nuvem e inteligência artificial no desenvolvimento, né, de que agora representa muito. Representa muito. Depois, uma outra área que a gente chama de AI Business Solutions, que são as soluções como o M365, que é o Office, como o Teams, como que é ele pensando à luz de AI, né? Porque a gente acabou colocando inteligência artificial em todo o nosso portfólio de produtos. Então, dentro dessa área de inteligência artificial ou soluções de negócio, a gente tem tudo que é produtividade pessoal dentro das empresas e tudo que é reformulação de processos de negócio, onde entra a nossa plataforma de Dynamics, por exemplo. Você tem CRM, você tem RP, você tem um call center as a service empoderado por inteligência artificial, tem todo um pacote ali de soluções e serviços voltados para processos de negócio. E a terceira grande área é cibersegurança. Então, a gente entende que sem segurança não existe um futuro para a inteligência artificial, né? Quando vocês perceberam isso, Priscila? Eu acho que alguns anos atrás já, mas há mais ou menos 3 anos atrás, o Satya declarou que se ele tivesse que investir num recurso, né, nesses pequenos produtos que eu falo, ou em cibersegurança, a gente deveria investir em cibersegurança. Então, é a prioridade número 1 de vocês hoje? É uma prioridade, eu diria que não é a prioridade número 1, porque eu acho que o que vai trazer a transformação de negócio é a inteligência artificial. Mas a moeda de confiança é cibersegurança. Você está falando, né, muito sobre os clientes de vocês, né? Eu trouxe o dado aí de 25 mil parceiros, empresas parceiras, né? E você falou que praticamente todos os setores estão com vocês aqui no Brasil, né? A gente está falando da operação brasileira. Só que, além da iniciativa privada, vocês trabalham muito com o setor público. Sim. Né? Você está falando... E eu queria que você mostrasse, apresentasse para a nossa audiência como que é a ligação de vocês, da Microsoft, com os governos. A gente trabalha com o setor público como cliente, né, nosso, além de outras estratégias como a de capacitação, onde você entra com o Ministério do Trabalho, em parceria, mas é muito como cliente, como é que a gente ajuda o país, um país que já tem tantos serviços digitais, porque o Brasil está fazendo um ótimo trabalho na parte de serviços digitais, a que a gente consiga ajudar nessa jornada de serviços ao cidadão que sejam realmente serviços inclusivos e que a gente consiga atingir a população. Então, o nosso trabalho com o governo é um trabalho realmente como um cliente que tem o cidadão como ponto final, né, dessa cadeia e como que a gente pode prestar serviços ou ajudá-los, né, a construir os serviços digitais. Mas, dando um exemplo, por exemplo, eu sei do trabalho que vocês têm com a AGU, TCU também, né? Por exemplo, focado, gostaria até que você traduzisse, assim, desse um exemplo dessa ligação de vocês com o setor público. Como é que vocês ajudam, por exemplo, um órgão como a AGU? Ou a SEDUC, por exemplo, São Paulo, que acho que é o setor de educação, mas eu posso falar... A SEDUC vocês... também é um cliente, né? Então, é um cliente que tem hoje desenvolvimento de inteligência artificial para ajudar em correção de trabalhos, revisão de provas, no suporte ao professor na sala de aula, né? Em coaching para os alunos. Então, este tipo de solução que a gente desenvolve, ou, no caso da Advocacia Geral da União, em processos, né? Como é que a gente facilita, na verdade, o trabalho
no número enorme de processos que eles têm, nas entradas que eles têm todos os dias, com inteligência artificial. Então, no final, está ligado à produtividade, está ligado à inovação, mas sempre pensando, que eu acho que é o grande objetivo do governo, em oferecer um melhor serviço para o cidadão. E comparar setor público com o setor privado em relação à produtividade no Brasil, existe um abismo? Eu acho que não. Eu acho que não, e acho que do ponto de vista de inovação, ambas as áreas estão trabalhando em inovação e pensando no futuro. Então eu vejo projetos muito legais dos dois lados, né? Então, dos dois lados, a gente vê projetos muito interessantes. Deixa eu chamar a atenção à carreira de Priscila Larran. Como eu apresentei, você é presidente da Microsoft no Brasil desde janeiro, mas tem uma relação de 25 anos com a empresa. Ela teve uma pequena saída ali entre 2016 e 2017, quando ocupou uma diretoria na Meta. Ou seja, você acompanhou praticamente metade da segunda maior, né, que está ali a disputa. Quando eu falo segunda, às vezes está em... boa parte do ano passado estava como a empresa mais valiosa do planeta, então está entre as três. Quais são as transformações que você mais sentiu nesses últimos 25 anos na companhia? Bruno, quando você fala 25 anos, pega pesado aqui, né? Metade da vida da Microsoft. Metade da vida da Microsoft. Eu vi muitas transformações, né? Então, acho que a gente começou com uma empresa que queria colocar um computador em cada mesa. E a gente viu essa missão ser razoavelmente cumprida ao longo dessa história, né? E era uma empresa de software que tinha o Windows e Office como os grandes carro-chefes, a questão do computador. Obviamente, durante este período, a gente viu a revolução de internet, a gente viu o nascimento do mobile como uma grande tecnologia. Inclusive, uma das tecnologias que eu acho que a Microsoft não pegou, né, o bonde do mobile naquele momento em que existiu. E aí, ao longo do tempo, a Microsoft entrou aí nessa vertente de cloud computing, de como que seria a computação, a transformação digital, né, através da nuvem. E acaba agora, recentemente, liderando essa onda de AI, né? Sendo a primeira empresa a realmente embarcar e fazer com que o seu portfólio fique um portfólio empoderado por inteligência artificial, né? E liderando essa onda. Então, assim, eu vi muitas fases da empresa, de fato, e acho que me dá muita alegria de ver a capacidade de se renovar. Né? Então, se a gente pensa, às vezes você nasce, né? Muitas empresas falam, eu nasci cloud native. Eu sou nativa em nuvem, já nasci na nuvem. Quando eu penso hoje em IA agêntica, baseada em agentes, e as frontier firms, que são as empresas centradas em inteligência artificial, que vão desafiar o status quo, que estão mudando a sua cultura de inovação, que estão pensando em inteligência artificial como parte da reestruturação de processos de negócios, as empresas que eram cloud native também vão ter que saber se reinventar. Então, no final das contas, assim como profissional, acho que as empresas, o que mais eu admiro na Microsoft foi a capacidade de se reinventar ao longo do tempo. Então, cumpre sua missão de colocar um computador em cada mesa, renova sua missão como uma missão de empoderar empresas e pessoas, organizações e pessoas a chegarem mais longe. Nem tem tecnologia dentro dessa missão, mas ela é toda sobre tecnologia, sobre o impacto que a tecnologia tem na sociedade, né? Então, acho que a capacidade de se reinventar, continuar a aprender. E aí, eu acho que você falou do Satya Nadella, eu sou grande admiradora dele, mas eu acho que na entrada dele, um dos pontos muito importantes que ele mudou na Microsoft é que a gente deveria ser uma cultura do aprendizado. É isso que eu ia perguntar, porque uma empresa do tamanho, do porte de vocês, certamente tem uma cultura muito clara para os profissionais, né? Vocês têm mais de 100 mil profissionais no planeta. Sim. Qual é a cultura de vocês? A gente tem alguns pilares, né? Mas eu acho que o principal, eu olho ali, tem dois componentes que eu acho muito importantes, né? Um deles é o que a gente chama de growth mindset, que é essa mentalidade de crescimento,
que foi, obviamente, na entrada do Satya, uma revisão da nossa cultura corporativa. Embora a Microsoft tenha sido sempre inovadora, eu acho que as pessoas, e a gente ainda vê isso no mundo corporativo, as pessoas querem ser, eu sei, né? Você fica com vergonha do não saber. Então o Satya veio de questionar e de dizer, eu não sei, eu ainda não sei sobre esse tema. E na Microsoft é permitido falar isso? É permitido. E eu acho que a identificação que o Satya fez ali naquele momento era que as pessoas se preocupavam em parecer inteligentes. E você nunca vai inovar ou aprender alguma coisa nova se você estiver se preocupando em parecer inteligente. Então a cultura de mentalidade de crescimento vem com eu ainda não sei e eu posso aprender. Em qualquer idade, em qualquer momento. E por isso que eu falo que numa jornada de 50 anos como a da Microsoft, é uma empresa que tinha legado, mas que soube se reinventar. E a maioria dos nossos clientes, a maioria das empresas que estão no mercado, a maioria das pessoas estão exatamente nesse ciclo, né? Você precisa se reinventar. Então, eu acho que mentalidade de crescimento é um e o outro é diversidade e inclusão. Sempre foi parte da cultura da Microsoft. E é esta crença de que quanto mais diversidade eu tiver e quanto melhor as pessoas se sentirem incluídas, mais chance eu tenho de representar a sociedade. Então, quando você pensa numa empresa que desenvolve inteligência artificial, o quesito inclusão e diversidade é muito importante para que a gente tenha um melhor impacto na sociedade e não um pior impacto na sociedade, né? Você é formada em marketing, tem uma trajetória notável até virar presidente no Brasil de uma das companhias mais valiosas do mundo. Qual foi o segredo da sua ascensão? Pergunta difícil, né? Eu acho que foi aprender. Porque se você pensar, meu background é de negócios, né? Então eu sou uma pessoa que veio do mundo de eu estudei, né, negócios, estudei marketing. Eu acho que o aprender a cada etapa talvez seja o segredo do sucesso. Então eu brinco que eu entrei na Microsoft trabalhando em marketing, depois eu movi para o negócio de MSN, que é de serviços digitais. Eu fui gerente de produto, que é uma coisa bastante tecnológica e você tem que ter profundidade de conhecimento de tecnologia, eu tinha que aprender sobre isso. Produtos como o MSN Messenger, né? Então que é um produto específico, o Hotmail. E depois eu fui produto em Windows, que é uma outra dinâmica completamente diferente, que tem um sistema operacional, mas que tinha um browser também. Então tinha muito conhecimento técnico que você tem que ter. Depois eu fui na área mais comercial, né? Então tinha um pedaço lá de marketing no começo, depois produto, depois a área comercial, que é uma boa parte da minha carreira, olhando não só para a indústria B2B, mas para a indústria B2C. Então eu trabalhei na Argentina, lançando Xbox na Argentina. Então a parte de games é uma coisa que eu tive que aprender. Eu não sou uma gamer, mas eu tinha que entender como funciona, como esse consumidor pensa, o que é o produto, o que é inovação, como eu crio um novo modelo de negócio que não seja só um modelo de hardware, mas que seja um modelo de serviços, né? Que acabou virando, a gente brincava que o Game Pass era o Netflix dos games, né? Você tem todos os games lá e obviamente você tem a venda dos grandes blockbusters, né? De games no começo, mas depois eles entram naquele pacote de subscrição. E aí nuvem, né? Há 7 anos atrás, quando eu voltei para a Microsoft, eu queria muito sentar na cadeira que eu estou hoje e eu sabia que eu tinha que aprender muito de nuvem. Então, esse era parte do meu aprendizado. Tinha que aprender de nuvem, tinha que entender de ecossistema, na verdade, de negócios, como que é um integrador, como que é uma consultoria, enfim, como que a gente fazia essa gestão. E aí, fui trabalhar nos Estados Unidos, fui trabalhar com as empresas de desenvolvimento de software, como uma Dynatrace, Red Hat e outras tantas, vendendo efetivamente nuvem, ajudando eles a vender melhor as soluções deles e transformadas por inteligência artificial. Então, no final das contas, eu acho que o segredo do sucesso é aprender e ser intencional na sua jornada. Você ocupou, ao longo da sua trajetória, muitos cargos de liderança. Alguma vez você foi desacreditada por ser mulher? Acho que quando eu fui para a Argentina, quando eu fui trabalhar na Argentina pela Microsoft, eu acho que tinha um aspecto duplo, tá? Eu mesma me ofereceram uma vaga de diretora, eu ia reportar para a presidente da Microsoft na Argentina, que inclusive era uma mulher, e eu era a única brasileira no escritório da Argentina. Isso foi no ano da Copa do Mundo, inclusive, daquele 7-1. E eu morava na Argentina.
eu acho que no começo o time da Argentina pensava, poxa, uma brasileira, mulher, não conhecia o mercado da Argentina, eu não conhecia o mercado de varejo na Argentina, eu não falava espanhol, eu aprendi tudo nos meus primeiros 90 dias, então eu acho que tinha uma descrença, será que a Microsoft está colocando ela porque ela é mulher? E na verdade a decisão não era essa, tinha a ver com a minha trajetória de desenvolvimento de carreira, e a Microsoft é muito preocupada com o desenvolvimento de carreira e sua preparação, né? Então acho que tinha um aspecto duplo. Eu talvez não acreditasse muito em mim, e alguém tinha visto uma coisa que eu não tinha visto, e por outro lado acho que o time também tinha esse olhar. E no final eu me descobri como líder, eu acho que nesta posição na Argentina, sei lá, isso faz 12 anos, como liderança onde você não conhece o mercado, você não conhece necessariamente profundamente o negócio ou os seus clientes, eu tinha que aprender a língua, mas eu realmente tinha um ponto de vista que poderia ser colaborativo com aquele time de experts que tinha lá. Então acho que esse para mim é um exemplo, a Argentina para mim foi uma experiência maravilhosa. E hoje, Priscila, você como presidente da Microsoft no país, o que você mais valoriza num profissional? Capacidade de adaptação e empatia. Empatia? Empatia você diz contato de equipe, saber lidar com gente. Com gente e com seu cliente. E com o cliente. Quantas vezes você vai ter um cliente que, eventualmente, a situação macroeconômica faz com que ele esteja num cenário mais complexo? Que tipo de discussões que a gente pode ter com esse cliente? Como é que eu ajudo ele num momento de dificuldade e ainda assim construo a competitividade dele no longo prazo? Então, você falou, a gente são 36 anos de Brasil, na verdade faz esse ano, 35 ano passado, mas se a gente quer estar mais 36 anos, mais 100 anos no Brasil, a gente tem que ajudar com que as empresas brasileiras sejam mais competitivas. Agora a pergunta oposta. O que um candidato a uma vaga na Microsoft, seja qual for a área, não pode ter de jeito nenhum? Não pode ter de jeito nenhum? Eu acho que é crenças limitantes, né? O que se chama de fixed mindset, quando você olha aquela mentalidade de isto eu não consigo, isto eu não posso fazer, eu já fiz isso e não deu certo. Um cenário em mutação tão profunda quanto o nosso, não existe, a gente deveria evitar as crenças limitantes, né? Tudo é possível. A inteligência artificial generativa traz um ambiente onde tudo é possível, obviamente que existem condições e a gente deveria olhar desse ponto de vista. Então eu diria que são as pessoas que têm aquela mentalidade muito fixa de que isso eu não posso, isso não dá, assim não funciona. Ô Priscila, eu imagino que você trabalha muito, né? Eu trabalho muito, Trabalha mas eu quantas gosto. horas por dia? Não sei, acho que... Varia? Varia muito. Varia muito, mas eu trabalho bastante. Mas eu tô feliz com o meu trabalho. Então, você falou há pouco para mim que você está muito feliz na função que você está, porque a função anterior da Priscila, ela comandava, né, como diretora de uma área de Américas, mas o seu contato era muito nos Estados Unidos. Então, você fazia viagens muito frequentes aos Estados Unidos e agora, nessa nova função, a sua base fica muito no Brasil. Estou te falando tudo isso, estou apresentando para a nossa audiência tudo isso, porque também você tem uma vida pessoal. Você é casada, você tem filhos? Não tenho filhos. Você é casada, você tem uma vida pessoal. Como é que é lidar com um trabalho, com uma responsabilidade tão imensa como a sua e, ao mesmo tempo, lidar com a sua vida pessoal? É difícil equilibrar? Ou você aprendeu a equilibrar? Eu aprendi a equilibrar, acho que ao longo do tempo. Eu acho que na minha última posição, as empresas... Por que eu viajava muito para os Estados Unidos? Porque as empresas de software, muitas delas são americanas, né? Então, a maioria dos meus clientes, 95% deles, eram clientes, empresas americanas. Então, tinha que viajar muito para o Vale do Silício, que eu adoro, eu acho maravilhoso. Enfim... Mas agora, o que acontece é que a gente tem que estar na frente do cliente, a gente tem que estar presente, né? Então, isso exige, obviamente, de mim estar sempre, né, lá presente para o time e para os clientes. Então, óbvio que tem muito trabalho e eu acho que no primeiro ano eu sou uma pessoa que gosto de colocar um pouco de framework, né, de organização nas coisas. Então, meu primeiro ano...
eu não tenho barreiras ou limites. Eu acho que o primeiro ano nesta posição é um ano muito importante para a gente fazer a aceleração, né, das transformações que a gente quer fazer na companhia e como que a gente vai ajudar os clientes. E é um momento de inteligência artificial muito importante, então a gente tem que estar nisso. A forma como eu balancei um pouco essa história, embora eu tenha muitas horas de trabalho, tenha que estar nos clientes, tenha que viajar pelo Brasil, né, que é um tipo de viagem diferente, tem uma equipe grande que eu tenho que motivar, eu tenho que inspirar, tenho que ser modelo, né, de comportamento para eles, tenho que ajudar no coaching. Eu tento criar algumas válvulas de escape. Então, eu sou uma pessoa que gosta de acordar às 5 ou 5:30 da manhã. Esse é o seu horário de 5, 5:30? Da manhã, porque eu tenho tempo de fazer uma esteira, fazer ginástica, de tomar um café, né? Tomar aquele cafezinho expresso. Sossegada. Sem ninguém falar comigo, bem quietinha naquele momento. Então, assim, isso para mim já é um momento de alívio, né? Já é uma coisa que eu curto fazer e me dá aquela manhã, que é começar as manhãs um pouquinho mais lentas, né? Então, assim, eu não poderia começar a manhã mais lenta acordando às 8. Então, eu acordo às 5, 5:30 e consigo fazer a minha manhã mais lenta. Umas 10:30. E o que tira o seu sono? Aí a oportunidade, o crescimento, as coisas que a gente pode fazer, como que a gente pode contribuir para o país, né? Como é que a gente capacita as pessoas para garantir que tudo que a gente vem fazendo realmente vai ser benéfico para o ser humano. E eu acho que como brasileira, obviamente, como qualquer pessoa, tem todas as dinâmicas dos seres humanos que tiram meu sono, né? Então, a gente quer que as coisas deem certo, a gente quer que as pessoas sejam felizes. Então, acho que não é muito diferente das outras pessoas, né? Segurança é sempre um tema que acho que traz. Mas, enfim, eu acho que se eu pensar em uma coisa que é core, que eu posso controlar, porque tem coisas que a gente não pode controlar, é como que eu ajudo na competitividade do país, qual que é o meu papel sentada nessa cadeira, porque é um privilégio. Então, se é um privilégio, como que eu faço disso o melhor, né? Muito bem, nós estamos conversando nesta edição do Show Business com Priscila Larran, presidente da Microsoft no Brasil. O Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. E nós voltamos com o Show Business nesta edição com Priscila Larran, presidente da Microsoft no Brasil. Priscila, a gente falou um pouco sobre data centers, né? E um pouco do investimento, ou muito do investimento que vocês anunciaram em setembro, de 14 bilhões e 700 milhões de reais. Esse investimento vai para data centers. Na sua avaliação, o Brasil pode virar um celeiro de data centers? Eu acho que sim, pode ser um hub tecnológico para a América Latina, porque acho que a gente tem as condições aqui, né? Então, acho que a gente tem o espaço, a gente tem o excedente de energia, energia limpa. Isso, obviamente, é uma grande preocupação da maioria das empresas, né? Por exemplo, a Microsoft já declarou que até mesmo com este crescimento, a gente tem crescimento de data centers em muitos países do mundo, mas a gente já se comprometeu a estar neutro em carbono até 2030 e negativar toda a nossa história desses 50 anos hoje até 2050. Você está falando isso porque existe uma discussão relevante, inclusive, sobre a questão de energia, né? Porque um data center, um centro de dados, ele consome muita energia, a começar por água. Exatamente. Para resfriar o centro de dados, né? O plano de vocês, então, é zerar? É ser neutro em carbono até 2030, é zerar toda a pegada até 2050. No Brasil, vocês têm quantos centros de dados? A gente tem alguns centros de dados, entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? Especialmente, mas eu acho que o mais interessante que para mim, além do que a Microsoft, porque a gente realmente está construindo esses data centers pensando
como que a gente pode crescer no Brasil, né? E qual que é a oportunidade do mercado brasileiro e como melhor servir os nossos clientes. Mas quando eu penso nessa composição do Brasil, eu acho que é uma oportunidade para a gente, como país, né, de trazer investimento para data centers e se tornar um hub tecnológico na América Latina. Mas tem uma estratégia de vocês de, por exemplo, colocar data centers em regiões diferentes do país? Para o Brasil, com o tamanho que tem? Tem, e aí depende um pouco, né? Na verdade, tudo isso é bastante, a gente não abre muitos dados de localização, desse tipo de informação, mas obviamente que você sempre faz a luz de latência, o quanto que a informação, quanto que você tem de conexão e rapidez, né, da informação. Então, você pensa em alguns processos de negócio, por exemplo, o Pix tem que ser em poucos segundos. Então, você tem toda uma preocupação com localização e com latência. Você deu o melhor exemplo possível, eu acho que é um bom exemplo, né? Tem muitos exemplos. Para eu fazer um Pix para você neste momento, qual que é o papel, quando que o data center entra? Bom, ele é importante para trafegar essa informação, né? Onde ele está na nuvem e como ele chega até você no seu dispositivo, né? Então... Vamos falar de cibersegurança, porque a Tânia Cosentino, inclusive, que esteve com a gente no ano passado, né? Era presidente da Microsoft, segue na companhia e assumiu uma área extremamente relevante de cibersegurança dentro da Microsoft. Eu imagino, dá para garantir a segurança dos clientes e das pessoas? Alguém consegue garantir, Priscila? Sim, a gente tem feito muitos investimentos na área de cibersegurança. Eu acho que quando a gente pensa em cibersegurança e inteligência artificial, cibersegurança, obviamente, é um alicerce, né, muito importante para todo o desenvolvimento tecnológico que a gente vem fazendo. Então, eu comentei que o Satya declarou, né, se eu tiver que desenvolver um recurso novo, vou investir em cibersegurança, eu vou investir em cibersegurança, e a gente tem investido muito. Então, a gente tem 34 mil engenheiros envolvidos na área de cibersegurança. Hoje, a Microsoft, o ano passado, a Microsoft investiu 4 bilhões de dólares, né, em desenvolvimento, em pesquisa, em cibersegurança. E a gente monitora hoje 84 trilhões de sinais, né, pensando na segurança dos nossos clientes, dos nossos serviços ao redor do mundo. Então, assim, eu acho que é um ponto muito importante da discussão. Muitas vezes a gente fala de inovação, né, e todo mundo é animado com a inovação, mas eu diria que cibersegurança é a nossa moeda de confiança do negócio ao longo do tempo. Priscila, você como líder de uma gigante de tecnologia, na sua avaliação, qual é, você está falando de habilidade, qual é a habilidade essencial do líder do futuro? A habilidade essencial do líder do futuro, né, no meu ponto de vista, e eu acho que aí tem um pouco de ponto de vista, né, é realmente a capacidade de se adaptar a novos cenários, né? Essa flexibilidade de encontrar no cenário que for exposto ou no desenvolvimento de uma nova tecnologia ou de um novo cenário econômico, quais são aqueles pontos que podem te trazer sucesso. Então, acho que tem uma mistura entre, obviamente, a capacidade de se adaptar é muito importante, mas é esse estrategista, né? É aquela pessoa que consegue colocar estratégia e encontrar quais são os pontos de entrada, os pontos de saída, né, num determinado lugar. E eu acho que tem uma característica que obviamente é uma habilidade bastante importante, sempre foi, de como você traz as pessoas com você, né? Como é que você consegue trazer o jovem? Muitas pessoas discutem, os jovens hoje são diferentes, eles não querem ter a jornada infinita de trabalho. Eu, de verdade, acho que todos os jovens são mais inteligentes do que foi minha geração, onde a gente trabalhou exaustivamente muitas horas, né? Muitas vezes vivendo sprints numa corrida que é uma maratona. Então, eu acho que a capacidade de inspirar e trazer essas pessoas juntas, olhando aí com empatia para qual que é o ponto de vista dela, o que ela enxerga e o que é importante,
Eu acho que para mim é uma habilidade do líder, né? Quando você pensa em liderança mesmo, é essa. Importantíssimo isso que você está falando, porque esse é um tema recorrente aqui no Show Business com os meus convidados. Porque tem alguns que falam de um certo abismo que há entre a geração que chega ao mercado de trabalho e o contato com aquele profissional mais experiente, mais antigo. Tem uns que acham que existe esse abismo, tem outros que acham, você pelo visto não. Você acredita que essa nova geração que está chegando é uma geração, como é que você pode definir essa nova geração que chega? Eu acho que é uma geração que tem uma perspectiva diferente, pela vivência que teve, pela formação, tem uma perspectiva diferente da sua relação com o trabalho, da sua relação com esse balanço entre vida pessoal e vida profissional, é super conectada. E eu acho que tem um pouco de choque de gerações aqui. Eu sempre gosto de dizer que quando eu era estagiária, obviamente o presidente, né, e tinham muito mais homens, infelizmente, do que mulheres, ele era uma figura meio mítica, né, um mito, né, e estava ali afastado. E me parecia que era a pessoa que tinha a capacidade de decisão, a pessoa que dava a direção, né. Quando eu olho hoje, sentada nesta posição, eu não acho que eu sou a pessoa que dá a direção. Eu acho que a direção, ela vem de um composto de expertise de diferentes pessoas e que eu sou uma facilitadora. E sim, eu deveria ser um modelo, eu deveria ser coach. Talvez eu tenha uma visão um pouco mais ampliada, porque o meu trabalho não é especialista. Mas no final das contas não existe eu não sou um mito. Eu não sou a pessoa que manda em tudo, como eu pensava antes. Então, talvez... Você nem quer ser. Eu nem quero ser. Então, talvez tenha um conflito de gerações, porque quem viveu na mesma época de estagiário que eu, se não pensar dessa maneira, olha e fala assim, poxa, bem agora, quando eu cheguei, não sou eu que mando. Todo mundo manda, porque no final é verdade. Hoje, se eu parar para pensar, a gente falou de cibersegurança, ou mesmo quando a gente fala de exemplos tecnológicos, eu não sou a pessoa que é especialista em tecnologia. Então, no meu time, tem pessoas que conhecem muito mais do que eu. E deveria ser assim. Então, numa conversa, eu entro como a pessoa que aprende, ou a pessoa que sabe fazer as perguntas. Mas você tem um expert ali. E eu acho que se adaptar a este novo cenário, onde você tem uma geração que tem uma relação diferente com o trabalho, que vem de um expertise ou especialista em algum aspecto, né? Porque em tecnologia, o que você sabe hoje, daqui a 2 anos talvez não valha, e daqui a 2 anos mudou de novo. Então, você tem que ir aprendendo, né? Continuar aprendendo, mas sabendo fazer as perguntas certas. Então, eu acho que talvez aí tenha uma questão. Cada um vai ter uma perspectiva dependendo de qual a lente que está vendo a vida, né? Priscila, o que move a sua vida e a sua carreira? Deixa eu pensar nessa. Eu acho que é aprendizado. Aprendizado é a coisa que eu mais gosto. Eu acho que a vida também, não só na carreira, porque você falou muito da sua carreira. Na vida também. Aliás, você usou isso com muita frequência nesta entrevista, o aprendizado. Na vida também. Na vida também. Tem aquele livro do Strength Finders, né? Eu sou learner em todos eles. Eu já fiz durante a minha carreira inteira, acho que umas 10 vezes aquele livro, sempre da learner como primeiro. Mas eu acho que é o aprendizado mesmo, é você aprender uma coisa nova. E na vida também, né? Então eu brinco que eu sou uma péssima esportista, eu faço esporte, obviamente, mas eu nunca fui muito boa em nada. Nenhum esporte. Nada. E aí, recentemente, me convenceram de que eu tenho um lugar que a gente vai, que é um lugar que venta no Ceará, e me convenceram a fazer aulas de kitesurf. Eu sou ruim, mas estou fazendo as aulas com muito afinco para ver se pelo menos eu fico mediana. Então, assim, eu acho que aprender é importante sempre. Como é que você se desafia? Como é que você traz... Eu nunca vou ser fantástica, talvez, no kitesurf, mas, poxa, eu posso ser uma pessoa boa e eu posso me divertir, né? Então, eu acho que aprendizado é, de fato, o que me move, pensar em coisas diferentes e de como eu me desafio, eu acho que é o que eu gosto. Priscila, pergunta clássica aqui do Show Business. Quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? Na vida e no mundo dos negócios. Eu acho que na vida, obviamente, meu pai e minha mãe são muito referências para mim. Eu fiz escola pública,
Então, isso veio de uma... Durante... e entrei numa faculdade paga, né? Como a história da vida de quem faz escola pública não consegue entrar, às vezes, numa faculdade pública. A sua vida inteira foi na escola pública. Escola pública. Em São Paulo? Em São Paulo. E eu acho que os meus pais me deram os meus valores. Eu venho de uma família de classe média com essa vontade. E eu tinha sempre a ambição de ser uma profissional de uma empresa multinacional e global. Então, eu acho que meus pais me ajudaram muito a encontrar qualquer essa forma de fazer isso de forma leve e não de forma pesada, que isso não soasse como um impossível. Então, eu brinco que boa parte do meu sucesso eu acho que foi ignorar o impossível. Porque poderia parecer impossível, mas não é impossível. Sempre que alguém quer alguma coisa, consegue chegar lá de uma forma ou de outra. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo de qual o acesso que você teve, né? A quantidade de privilégios e de acesso que você teve, mas todo mundo consegue chegar. Então, acho que essa é uma. E eu acho que a outra é o Satya. Eu gosto bastante da forma como ele vê a vida, porque muitas vezes as pessoas olham para os executivos e o executivo tem que dar aquela demonstração de poder, né? Tem que ser o high profile, a pessoa que mais fala, tem que ser aquele que se expõe, né? Então, aquela coisa dos altos homens e esse tipo de coisa, e eu acho que ele faz o Satya Nadella não é assim? Ele tem um papel diferente. Você que já esteve com ele? Eu acho que ele tem um papel diferente, acho que ele tem uma preocupação genuína com qual é o impacto na sociedade e de qual que é o nosso trabalho e a nossa missão como empresa nesse ambiente, né? Então, assim, eu gosto muito. E acho que a própria teoria dele ter trazido o desenho do livro dele, né, que é aquele Hit Refresh, de reconstruir a cultura da Microsoft, de colocar o Growth Mindset como o centro da nossa cultura, que todo mundo pode aprender tudo o tempo todo. E é normal dizer não sei. Exatamente. Que a gente não sabe eu não preciso parecer inteligente numa reunião. Quantas pessoas não escutam a outra pessoa porque você só quer dar uma resposta inteligente? Ou você só quer fazer um comentário inteligente? Isso não te permite continuar o seu aprendizado. Então, assim, eu tenho muita admiração pelo que ele fez, né? E lembrando uma coisa, Satya Nadella é indiano, ou seja, a gente tem, e também no Vale do Silício, ali entre as gigantes, a gente tem outros CEOs, como a Priscila na função. A Priscila não é indiana, a Priscila é brasileira com orgulho, como a gente viu, mas ele é indiano e isso, de certa forma, mostra a diversidade da companhia, né? De você ter, não um americano, não um europeu, um indiano ali genial, porque eu já falei isso para você, eu já tive a oportunidade de falar, não nessa entrevista, em outra oportunidade, que eu acho o Satya Nadella genial. Eu também acho. E além de ter esse aspecto humano, né, que eu acho que é isso. E Bill Gates? Eu adoro Bill Gates também. Eu usei o Satya para você me pedir mas obviamente eu sou fã do Bill Gates, é super inteligente, é uma pessoa que soube, inclusive, fazer essa transformação na vida, né, para todo o trabalho de filantropia. E tem uma característica dele que eu gosto muito, que eu acho que ele gosta de problemas difíceis de resolver e ele não se desanima quando eles falham e que talvez demore para encontrar uma solução, mas ele gosta, né, daquilo. Eu fico impressionado com essas, de certa forma, poucas personalidades globais, como é o caso do Bill Gates, que transformam o comportamento do mundo. Bill Gates, Steve Jobs, entre outros nomes que são citados aqui no Show Business quando eu faço essa pergunta, são figuras que mudam o comportamento do mundo. E você trabalha, e você vive, e você viveu nos últimos 25 anos muitas transformações nessa gigante de tecnologia. Tem sido muito divertido. E eu gosto de uma frase, tem uma pessoa que foi meu mentor agora recentemente, ele sempre fala que as empresas são uma soma de CPFs, né? E eu acho que é isso, o Bill Gates, o Satya, fico muito orgulhosa dos CPFs, né? CPFs, né? Eles não têm, porque é outra coisa, mas é os CPFs dessa companhia. E dos muitos que a gente tem aqui no Brasil, tá? Sim, muitos exatamente. CPFs muito bem intencionados. E você destacou nessa edição os grandes profissionais brasileiros que nós temos, incluindo muitos engenheiros. A metade é engenheiro, né? Metade é engenheiro, ou está em data center, ou está em engenharia.
Sensacional, adorei, Priscila. Eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui em nosso estúdio. É a primeira entrevista na televisão da Priscila Laham, a nova presidente da Microsoft no Brasil. Então eu quero te agradecer publicamente pela confiança e por estar aqui com a gente, compartilhando tantas ideias, compartilhando tantos insights e, de certa forma, também revelando os planos da companhia aqui no país. Bruno, obrigada. Foi um prazer estar aqui com toda a audiência. Obrigada mesmo pelo convite. A gente conversou nesta edição com Priscila Laham, presidente da Microsoft no Brasil. O Show Business vai ficando por aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.